Primeiro dia de aula em Ouro Preto, eu fui levar minha filha aos 7 anos numa escola e teve a aula inaugural e a diretora fez o discurso inaugural assim: bem-vindos, abre aspas, as crianças são como uma página em branco onde devemos escrever um belo livro, fecha aspas. Falei, meu Deus, não deixa eu ir embora, onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos uma página em branco, ela não entende nada de menino, né? Será que é possível de criar essa escola, uma escola desse tipo, que seja uma escola alegre, prazerosa? Ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Agora passou por 6. Né? O sistema educacional dominante no mundo não vende um produto que o cliente não quer receber e não pergunta a opinião do cliente se ele gostou. E o cliente é a criança. Então como é que se constata que a educação é um fracasso, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo? Pela taxa de evasão. Né? Se for pegar a taxa de acesso, é muito boa no Brasil hoje, é quase universal. Mas a evasão beira 1/3 da entrada. Né? Ou seja, em algum momento a escola deixa de fazer sentido para o aluno. Médico do século XX entra numa sala de cirurgia do século XXI. Ele consegue operar? Ele não consegue operar. Ele mal consegue entender o que é que tem ali, onde é que está o paciente. Né? Se um professor do século XX ou XIX entra na sala de aula do século XXI, ele vai achar muito diferente? Não vai. Ele vai ver ali a lousa, o giz, as carteiras enfileiradas, a lista de chamada, tudo conforme era no século XIX. A única coisa com a qual ele não contava era com a cabeça dos alunos do século XXI. E aí que mora o conflito. A sala de aula do século XXI não é mais aquele quadrado, é praticamente o planeta, porque com as novas tecnologias, o planeta é o espaço de aprendizado das pessoas. Historicamente, nós fomos um país onde se desenvolveu muitas ideias, mas que pouca coisa foi concretizado, né? A gente desenvolveu teorias, desenvolveu ideias, a academia é um local onde tem ideias interessantíssimas educacionais no Brasil, mas no fundo se praticou muito pouco, se construiu muito pouco em termos de prática educacional. Por que o educador não sai da mesa? Por que tem que ser ele o astro? Por que não o aluno, né? E fugir do sistema, mas isso tem que ser uma revolução educacional no Brasil, sabe? Os professores chega, isso não é o modelo mais, ele já está, idade média isso aí, né? Sentar um atrás da carteira do outro, olhando o pescoço, é prova no fim do mês, aquele conteúdo, nossa, tabela periódica, por exemplo, caraca, meu Deus, a troco de quê? O que os educadores dizem dentro das escolas? Do ensino fundamental ao médio, eles dizem assim: pequenininho, regra, grande, lição. Pequenininho, regra, grande, lição. Você consegue uma pessoa lidar com 15, 20, 30, que esse é o modelo industrial. É uma equação simples. É um educador vivendo todo o seu espaço de angústia, de desejo, de medo, de segurança, de vontade, de insegurança, sendo responsabilizado por uma instituição para realizar um espaço de aprendizagem com um grupo de 40 crianças. Como é que ele lida com isso? Essa coisa do currículo, a gente só se importar com a parte cognitiva, né? A gente sabe que o humano, ele tem várias outras dimensões, ele tem a questão emocional que, comanda pra caramba a vida da gente, né? Se a gente for parar pra pensar assim, quanto tempo que a gente gasta da vida, assim,
lidando com as nossas emoções e com as consequências das nossas emoções. Você consegue gerenciar a sua raiva? O que você faz quando você está com raiva? O que você bate nas pessoas? A escola tem que lidar com esse tipo de coisa. Esse negócio de falar que você tem que sofrer para aprender, isso é coisa de Santo Agostinho. O problema lá da Idade Média dele. Né? Você pode aprender prazerosamente. Né? E se a escola quiser, ela pode ser um lugar alegre, prazeroso, bom, agradável. Será que um dia nós vamos conseguir criar uma escola tão boa, mas tão boa, tão alegre, tão prazerosa, que os alunos, os professores, os funcionários exijam aulas aos sábados, domingos e feriados? Esse é um desafio para nós e para todos nós. Né? Essa escola ainda não existe, né? Que eu saiba, não. Pelo menos eu, quando estava nas outras escolas, me sentia muito presa dentro de uma sala de aula. E aqui não, aqui você pode vir aqui, sentar aqui, fazer uma lição do livro, ou até mesmo com um colega. Aí dá aquele arzinho de liberdade, você não fica se sentindo preso. Mas era muita lição, assim, a professora ela brigava muito e a gente ficava o dia inteiro em sala, o dia inteiro. Aí a gente queria que ele explicasse, né, mas não explicava. Aqui a gente pode pegar os livros e pode fazer a lição que a gente quiser. Se a gente tiver dúvida naquela lição que a gente quer fazer, a gente levanta a mão, o professor vem. Fala, o que você precisa de ajuda? A gente fala, a gente precisa de ajuda na interpretação de texto, que eu não consigo escrever isso, não consigo entender aquilo, tal. Aí o professor vai lá e ele explica pra gente, ele não vai, pensa um pouco. Aí você fala, Você pode estudar assim sozinha ou com alguém se você quiser. Aí, diferente das outras escolas que é obrigado a ficar dentro da sala e não pode sair só na hora do recreio, aqui não. Ontem eu escolhi ficar na sala de aula porque aquilo lá era um trabalho meu e eu estava terminando ele. E ele estava bem silencioso e adequado para mim pensar melhor no que eu ia fazer. A escola não pode se fechar, né? Ela precisa abrir, dialogar mais com outras instâncias, né? E eu vejo uma tendência que não é da escola, é uma tendência da nossa sociedade, de viver em condomínios, em clubes, né? E das pessoas, quando saem para a rua, elas saem com medo. É um ambiente, é a terra de ninguém, é um ambiente desprotegido, de grande violência, e a gente fica tentando colocar essas pessoas dentro de ambientes seguros. E aqui a gente faz pesquisas e trabalhos, aí a gente vai para um tutor, fala, olha o que eu aprendi, aí a gente aprende com o tutor também. E hoje em dia, com a internet, eu aperto um botão e vou pegar o melhor professor da França, o melhor professor do Brasil para me dar aula. Agora, quando ele é realmente um educador, que ele para uma aula para escutar um aluno, que ele realmente invente, reinvente, aí sim, ele está fazendo o papel dele, de educador. Porque educação não vai só em livro, né? Vai desde como escova dente, desde se está comendo, vê se está com dor, vê se enxerga. Tem tudo isso para ver antes de qualquer início de aula, né? É muito difícil para esse professor trabalhar. Para ele poder ser um educador, realmente ele tem que estar livre, tem que estar autônomo, ele tem que estar lendo livro, indo no teatro, indo no cinema. Cadê? Cadê grana? Cadê tempo? Eu cheguei aqui nessa escola, era uma escola exatamente, apesar de tudo isso, de ter essa comunidade, era uma escola exatamente igual a todas as outras escolas da rede, né? Mas, enfim, era uma escola cheia de grade, era uma escola toda cinza,
E a gente foi meio que acabando com essas coisas. E eu me lembro que o dia que eu tirei a grade, eu fiquei com muito medo. Porque eu não passei pelo conselho de escola, eu simplesmente... Porque assim, eu ia no recreio e eu via aquelas crianças penduradas na grade, se balançando pra lá e pra cá. Tinha um sinal que era um sinal de fábrica, horroroso. Eu fui tirando tudo. Daí quando eu tirei a grade, eu fui pro recreio e uma menina disse pra mim assim, diretora, ainda bem que a senhora tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido pra ficar preso. A escola como ela existe, ela com esse formato que normalmente é o da aula, da série, da turma, do horário padrão, etc. Ela é uma invenção recente, portanto isso prova que a escola mudou. É uma invenção que vem do século XVIII, XIX, com as intenções iluministas, que no Brasil vem com a segmentação cartesiana e o positivismo, mas mais distante ainda com a influência dos jesuítas. Não é? Quando se diz que a escola não mudou, é porque ela deixou de fazer sentido enquanto construção social que sobrevive e que provoca milhões de analfabetos, não é? E que provoca muita infelicidade e muito desperdício de gente. Essa escola não mudou por uma razão, é que ela hoje não tem qualquer suporte nem de bom senso, quanto mais de ciência. Educação é muito mais do que acontece numa sala de aula. A educação é uma invenção humana para transmitir o humano, né? Uma forma de transmitir o humano entre as gerações. Então, a sala de aula é só um dispositivo para isso acontecer e nem sempre o melhor dispositivo. Então, eu acho que o papel do professor ele está muito mais ligado a um facilitador para que o aluno passe a receber esse conhecimento do que alguém que detenha um conhecimento determinado e que vai passar para o aluno, né? Então a gente come um monte de coisa que a gente não sabe se faz bem ou não pra gente. Isso vai enfraquecendo o nosso corpo. Coca-Cola vai roendo os ossos. E sabia, Vitor? Tudo pode se tornar um vício, tudo pode ser droga, tudo que vira vício, que você come muito, essas coisas que você usa muito. Que nem consumismo é uma droga, sabia? Então, isso que eu ia falar. Não é drogado, uma viciada, é um vício que a pessoa se habitua e não consegue mais largar disso. É um vício. Na outra escola, eu tava cansada de ficar sentado, olhando o professor, não poder argumentar alguma coisa. Por que a gente vai poder levar o chocolate? Por quê? Porque a gente entrou em um consenso que nós poderíamos levar, porque a gente ia dividir com todo mundo. Porque nós seríamos coletivos. E aí? Se a gente levar uma particular, nós estamos sendo coletivos. Justifica? Justifica. Só que, Vitor, e aí eles vão perguntar por que a gente vai poder levar chocolate, sendo que aqui a gente não come chocolate. Aí eu vou responder. O dia que ganhou lá da Cacau Show, a gente comeu chocolate. Todo mundo comeu Comemos chocolate. confete. Então o problema... Então o problema é porque não tem para todos. Claro que não vai dar todo dia, né? Senão vai ser uma escola de obesos. Não existe um professor que vem preparar a aula. Ele simplesmente é um provocador, né? Provoca ação, no sentido de gerar processos cada vez melhores, mais efetivos de aprendizado. E o que se estuda? Tudo que for do interesse daquele grupo, né? No seu ritmo e no seu tempo. Meninos pequenos, grandes, não importa. Ela é assim, ó, não, ela não é pintada não, já, ela só tem uma hastezinha aqui, tá vendo, ó, ao lado. Certo, ó, 1, 2, 3, 4, só que ela soa durante 1, 2 só. 1, 2, parou, certo? Essa nota chama semibreve, por enquanto não importa muito o nome, depois a gente vai te falar do nome dela. Tipo assim, pra mim, mudou muito a forma de... Porque antigamente era, tipo, o professor no quadro explicando pra gente a matéria. Agora, tipo assim, a gente que tem que ir estudar, procurar, fazer acontecer, saber de tudo.
professor, tipo assim, ajuda numa coisa ou outra que não tá dando mesmo pra você aprender ali. Aqui eu sempre digo que não foram só as paredes que caíram, porque os nossos espaços, a nossa sala de aula são espaços de aprendizagem. Mas não foi só isso, é uma mudança total de paradigma. Você tem famílias que são formadas por 6 alunos e cada 3 famílias você tem um time. Só que essas famílias elas foram construídas e montadas com todos os anos de aprendizagem. Então eu tenho alunos, nos times eu tenho alunos de 7º ano, 8º ano e 9º ano. Ele deixa de ser professor e passa a ser professor mentor. Quer dizer, como a palavra mesmo diz, né? Ele é o cara que vai mediar essa aprendizagem do aluno. Então é uma quebra total de paradigmas. Começando a me acostumar agora, no começo do ano eu odiei a ideia. Eu odiei, não gostei. Porque eu pensei que eu não ia aprender nada. Tipo assim, qualquer coisa que eu não sabia, eu começava a chorar, cheia de raiva. Aí eu, professor, não tô aprendendo que não sei o que. Ele, calma, você vai se acostumar. Porque, tipo assim, a gente ficou uns, sei lá, 8, 10 anos, sei lá, da nossa vida estudando de um jeito, só o professor lá. Aí do nada mudou. Aí tem que se acostumar aos poucos, eu acho isso. Porque ficar, sei lá, do nada, tô gostando. Não, eu vou me acostumando aos poucos, com certeza. Ainda está em transição. A criança pega tudo muito rápido. Para eles é impressionante a facilidade que eles têm de se adaptar às novidades. Eu acredito que os adultos, os professores, têm uma dificuldade um pouquinho maior. Mas o método é outro paradigma, é outra forma de olhar a relação ensino-aprendizagem. A gente precisa ajudar esse aluno a se transformar num novo estudante, que é um estudante que tem interesse, que quer aprender, que quer buscar o conhecimento, que quer ir além. Eu acho que a rede municipal, assim como toda a rede de educação tradicional, é muito professor, sala de aula, tarefa, copia, decora, faz prova. Esse não é o perfil do novo estudante. O novo estudante, ele recebe o conhecimento como um desafio e ele precisa buscar soluções para esse desafio. Achei legal, porque não vai ficar tipo assim, um aqui, outro aqui, não, vai ficar gente do lado. Você pode conversar com a pessoa que está do seu lado para você tirar a sua dúvida. Entendeu? Aí vai ter um grupo, aí a gente pode discutir com o grupo. Mas quando a gente estava em fileira, você tentava falar com a pessoa da frente estava mais entretida no caderno do que em você. Aí tava lá, cueca, pô, deixa eu copiar em paz. A gente, em família, no começo mesmo, desse ano mesmo, era só 9º ano, aí só 7º ano. Aí, tipo assim, eu me acostumei só a trabalhar com 9º ano, né, tá? Aí, tipo, do nada mudou. Aí, agora é 7º ano, eu sou a única do 9º ano na minha família. E 8º ano e 7º ano. Aí, tipo assim, algumas coisas que eles não sabem, a maioria das coisas eles perguntam pra mim, quase tudo, assim. Aí eu falei, caraca, professor, eu vou deixar de fazer meu trabalho pra ensinar pra eles. Aí o professor falou, você ensinando, você aprende 2 vezes mais. Aí, tipo assim, eu fui me acostumando com isso. Aí agora eu ajudo tudo que eles pedem. A maioria das coisas, tudo eles pedem pra mim. Aí, alguma coisa que eu não quero explicar, eu falo, vai nesse lugar que você vai encontrar a resposta pra você. Porque a gente sabe que muita gente que mora em comunidades tem vergonha de morar na comunidade. Tem muitas empresas que não contratam se o endereço for de comunidade. Então, se eu começo a estar trabalhando com esse aluno de 12, 13, 14 anos, que ele tem coisa legal sim dentro da comunidade dele, que aquilo ali pode ser valorizado sim, ele começa a crescer, a se tornar um adulto cidadão. E aí eu queria montar algo assim, por exemplo, eu sei fazer fuxico, né? Eu sou uma mãe de aluno e sei fazer fuxico. Então a gente vai abrir oficinas de fuxico. Pra quê? Pra que aquela mãe que está desempregada, ou aquela mãe que não pode sair porque o filho é pequeno, é doente, que ela também possa ganhar um dinheiro. E por um outro lado, pelo um outro olhar, aquele aluno que acha que a mãe dele faz fuxico e não é nada, que ele comece a ver a mãe com outro olhar, que ele consiga valorizar tudo aquilo que ele tem, que ele acha que não é nada.
né? Que ele se valorize como ser humano. E o professor Antônio Carlos Gomes da Costa insistia que alguma hora a gente vai ter que ter uma pedagogia bossa nova, que ele chamava, né? Ou seja, a gente precisa, dentro do processo de educação, trazer o que a gente tem de mais forte, os brasileiros, né? Que é a criatividade, que é a ginga, essa coisa com a cultura muito forte, essa coisa com a diversidade, de ter que ser criativo para resolver problema. Pô, olha, vai numa dessas favelas aí que você vê como é que o nego não tem que ser criativo para poder resolver os problemas que eles têm, né? Só que a gente não traz isso para o processo formal de educação, né? Então eu acho que basicamente a minha obsessão é essa, assim, como é que a gente consegue recriar um processo educacional que consiga se aliar com o que nós temos, nós brasileiros, como força da nossa cultura, que é uma pedagogia de alma brasileira, né? Meu nome é Isabela, eu sou vereadora e assessora da Cultura e do Esporte. Meu nome é Maiara da Silva Pinheiro, sou representante do Salão do Oitava, vereadora e secretária da Cultura e do Esporte. Eu tenho a função de melhorar o salão, como da comissão, como secretário também. Meu nome é Raíssa Antunes Passos, eu sou prefeita da escola e eu tenho 13 anos. Meu nome é Vitória Leme da Silva, eu tenho 13 anos e eu sou o quê? Nada. Você é da comissão. Há 3 anos atrás nós começamos a pensar o que poderia ser feito para realizar esse trabalho de aproximar o aluno do aluno e os alunos dos professores. E aí a gente teve a ideia de criar algo que a gente está chamando aqui de República de Alunos, que aí foi constituído um grupo de professores e alunos que fizeram um regimento sobre como seria o processo eletivo. A República foi formada conforme foi feita a comissão. A comissão primeiro é a base de tudo que é feita nos salões. Cada salão tem a sua comissão, que é votada pelos próprios alunos. Teve a campanha, que teve que fazer cartazes, vídeos, para mostrar qual que era a expectativa que a pessoa queria com esse cargo que ela estava propondo. Teve que passar em todos os salões também. A gente pegou e teve uma votação, no computador tinha as fotos de cada pessoa, com os nomes, e as pessoas foram clicando e vendo quem queria. O Braz tem a equipe dele, ele respeita a equipe dele. Eu tenho uma equipe que é da Secretaria do Esporte, tem 22 pessoas, e eu falei, eu não tô aqui pra mandar vocês, eu tô aqui pra gente trabalhar juntos. Agora, se não quer trabalhar, pode sair, que eu não vou sentir sua falta. Na medida que as pessoas tentam se unir para buscar a solução, eles criam também os conflitos e contradições, e esses conflitos, essas contradições, quando se fala em construção da democracia, eles são bem-vindos. As escolhas que a gente faz não é só pra gente, acho que é pra escola inteira, como os políticos lá de fora, sabe, mais ou menos, porque às vezes eles pensam um pouco só neles, só que aqui a gente pensa mais nos outros do que nós mesmos, a gente pensa no próximo. E aí as pessoas perguntam assim, qual que é o ponto forte do projeto? Eu falo, trabalho em equipe. Qual que é o ponto fraco? O trabalho em equipe. O trabalho em equipe é o ponto forte, porque essa é uma competência que quem não desenvolve ela hoje não tem condição de ser feliz. Por outro lado, nós vivemos numa sociedade capitalista que prima pelo individualismo, e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compor equipe. E na questão pedagógica está posta neste projeto que não é só na escola que se aprende. Tudo que a gente fez até agora, a gente não pensou só na gente.
A gente pensou nos próximos, os que vão entrar e os que estão vindo e os que estão saindo, que é a gente, entendeu? Que, assim, pra mim, eu vou ficar muito contente, porque quando eu sair daqui, eu vou falar, nossa, eu vou voltar aqui pra visitar. Eu falo, nossa, olha o que a gente fez, o que a gente fez e ainda continua, né? Agora, isso ainda é muito incipiente, mas a gente pensa, imagina que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, essa escola terá dado um grande salto. E na questão da relação aluno-aluno, né, alunos-professores, quem vai ter o maior poder para elaborar as regras serão os próprios alunos. Às vezes nem sempre o Braz pode estar aqui na escola. E não é só ele que pode resolver esses problemas. A gente está percebendo com esse prefeito que a gente tem a capacidade de resolver entre a gente, entre os próprios alunos. A gente não precisa de algo mais, um professor, o diretor da escola, uma coordenadora para resolver alguns problemas. Alguns problemas a gente mesmo pode resolver. Bom, eu tava andando, aí ela me achou. Ela pegou e falou assim: Laísa, como ninguém me escuta, você, por favor, dá pra você me escutar? Foi assim, essas meninas falaram, uma falou que eu enforquei e veio os meninos também me azucrinar. Aí a tia me levou pro canto, passou a mão no meu cabelo e falou que eu tava errada, tudo. Aí eu me irritei, saí, aí eu procurei a Laísa, porque eu achei que era melhor, porque ela é da comissão, eu sei que ela vai me ouvir e vai falar o que é certo. Conversei com ela e ela me deu uma flor, eu acabei me acalmando, aí a gente foi andando e conversando e assim foi. Eu falei umas coisas boas pra ela lembrar, pra ela se acalmar. Campos Sales não vai ajudar a nascer um novo ser, seja ele aluno ou professor, sem a gente estar fazendo nascer um novo ser na sociedade. Não muda, a escola sozinha não muda. Agora, o que essa escola fez ao longo do tempo foi que ela não reproduziu a violência que está na sociedade. Muito pelo contrário, ela combateu. Porque a educação não se faz para a cidadania, faz-se na cidadania, no exercício da liberdade responsável. Perceber o que somos, onde estamos, para onde vamos, com o outro. Aí é que está a grande questão. Substituir o para, que a filosofia para crianças, herança de Lippmann, é muito para, está tudo preparado para a aula de filosofia de crianças. Já não queremos aula. Nós queremos que a todo momento todos se manifestem na sua incompletude, porque é disso que se trata, e na sua incompletude, deparando com problemas, conflitos, um com o outro, aprenda, mediado pelo mundo e por um educador, a ser e a conviver. Quando você olha só para o lado vazio e você investe no lado vazio, a solução não transforma. Porque a solução para um lado vazio é só encher. E aí isso não muda, porque vazio de novo, vai embora. Então você continua fazendo mais do mesmo. E a gente, por que a gente não olha para cá? Porque aqui implica um outro instrumental, é um outro olhar, é outra mirada, é um outro exercício. Não é aprender a medir carência, é medir fortaleza. Não é medir DH, medir o IPDH, qual que é o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano que existe nessa comunidade. Como é que a gente mede o potencial de desenvolvimento humano? Então nós tivemos que aprender a fazer isso. Então nós fizemos para nós, o PCD, o nosso IPDH, o que ele é? É a capacidade que as pessoas têm de acolhimento, acolher, de produzir ninhos para acolher o outro, acolher as ideias do outro, para não perder nada. Polo social. Agora tudo que vai se combinar. Chega e fala, diabo, tá chovendo. Tá aqui, ó, chovendo. Aqui, João. Raulzinho. Não pode, Gustavo. Pode. Raulzinho vai deixar de vir.
A maneira de trabalhar no CPCD, né, a metodologia de trabalhar no CPCD é muito diferente do que a gente vê nos outros lugares. Desde a hora da gente planejar atividade com as crianças, a gente faz o tempo todo pensando em valorizar a criança como pessoa, em fazer com que essa criança, colaborar com que essa criança caiba no mundo. O que ela vai poder ser de melhor. Então a gente foca muito o que ela tem de melhor. Um espaço lá da igreja, ocioso, juntamos lá 120 meninos na época. Conversei com eles, falei, meninada, menino de 7 a 14 anos, eu falei, molecada, é o seguinte, tudo que a gente for fazer aqui é brincando. Nós vamos estudar, ler, escrever, plantar, comer, lavar, jogar, tudo brincando. Topa? Claro, 100%. Claro. A função de menino é brincar, né? Você perguntar para o menino que quer brincar é igual perguntar para o passarinho se ele quer voar, né? É óbvio. Aí um gaiato virou para ele e falou assim, ô tio, cadê os brinquedos para a gente brincar então? Eu falei, rapaz, não tem nenhum. Ele falou, como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão que eu jogo para vocês. Vamos fazer uma aposta, no dia em que a gente não conseguir mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Ok? Top? Fechada a aposta. Eu refaço essa aposta há 27 anos. Você tá confundindo as plantas, ué? Pra que isso aí na orelha? Coloca um outro aí, coloca na orelha. Na orelha coloca a arruda. Isso aí mesmo. Isso aqui é pra me confundir no meio das plantas. Você quer pôr arruda, você vai lá na mudinha, lá no canteiro de arruda e pega um. Eles gostam dessa azedinha. Tá. O tamanho? Tamanho, tá? Olha. Olha. Se tivesse 4 folhas, Leandro. Seria o quê? Eu não tenho 4 folhas da sorte, né? Mas eu já peguei um hoje. Tá, aqui na hora. Não, na pé de casa. O Deniston tinha 11 anos. Ele estava já há 4 anos repetindo o primeiro ano. Eles matriculavam no primeiro ano todo ano. Há 4 anos seguidos já estava no 5º ano. Então o Deniston era repetente, renitente, resistente, paciente, persistente. Todo ano ele ficava no mesmo ano. Mas ele não aprendia a fazer as 4 operações. Mas ele sabia jogar dama lá no projeto. E olhar para o Deniston e falar, Deniston, você é um cara que tem lógica, você tem visão espacial, você entende matemática. Por que você não resolve isso? Né? Aí um dia eu descobri que matemática e aritmética são coisas diferentes. Né? Ele conhece, ele é bom de matemática, não é de aritmética. Quem é bom de aritmética é máquina. Você faz a conta. Pegamos um tabuleiro de dama, nas casas brancas e pretas enchemos ela com números, de forma aleatória. E criamos uma regra, só pode comer a pecinha aqui quem fizer uma conta. Se não fizer a conta, o outro joga, né, e sopra. Eu não sei o que aconteceu na cabeça do Denis, então aquele 3 vezes 3, 9, mais tanto, mais 15, pipi, mais pipa, dama. Aí ela falou, opa, o Denis aprendeu a fazer as operações. Ganha quem descartar todas as cartas pro mundo, vamos? Soma. 6, 7, 8, 9. Só um. Tem que jogar. Só um. Tem que jogar o resultado certo, viu, Igor? Esse aí, ó. 7, 8. Você jogou lá primeiro que eu sei. Então põe a sua aqui. Essa aqui já era, né? Não tem a hora de brincar, né? O aprendizado pode ser uma brincadeira constante. Não tem a hora do brincar no recreio, né? Depois da sala. Não, sabe? Você pode fazer tudo coisa alegre, prazerosa e tal. Você pode mudar essa atitude. Você pode quebrar essas coisas. É claro que os meninos do Ser Criança nunca mais levaram bomba na escola, né? A gente discutiu com ela. Menino esperto faz dever em 10 minutos. Passou de 10 minutos, você está perdendo tempo na sua vida, porque o dever de escola é 10 minutos, porque são todos iguais. Você fez o primeiro, o 10 é tudo igual, porque é tudo repeteco, aquela folha de bobajada, né? De ficar fazendo mais do mesmo. Aprende logo, vai brincar de aprender. Brincar de aprender. De educador, que é fazer essa aprendizagem ser significativa. Então, às vezes eu tenho uma criança aqui que ela não consegue, todo mundo tem limitações.
Às vezes ela não consegue ir até onde o outro foi, mas até onde ela foi já é muito bom e é muito valorizado. Então o papel nosso, de nós educadores aqui da instituição é esse, é de valorizar o máximo que a gente pode, é de ver o ponto luminoso e de fazer isso florescer cada vez mais. É acolher sempre e fazer essa troca, né? Conseguir fazer essa troca. Pra gente fazer essa troca, a gente não consegue sem o acolhimento. Quando a gente acolhe, a gente encanta e a gente fica encantado. E aí acontece a educação, aí acontece a aprendizagem. Lembrou, Matheus? Então, quando sair na cor azul, a gente tem que fazer um elogio pro colega. Quando sair no amarelo, a gente tem que cantar um pedaço de uma música daqui do projeto. Quando há uma relação entre um que acha que sabe, que é o professor, e um outro acha que não sabe, que é o aluno, essa não é uma relação de educação, é de ensinagem. Vai chuchar no outro, né? De desequilíbrio. Um que pensa, o outro não pensa. Um que acha que pode, o outro acha que não pode. Um que manda, o outro obedece. Quando essa relação não é uma relação educativa. Mas não importa se é escola, pode ser na vida, né? Do homem em relação à mulher, o pai em relação ao filho, o outro em relação... Quanto mais equilibrada, né, nós tivermos essa possibilidade. Então aqui tem um exercício fundamental de compreensão, de entendimento do outro, de aprender o outro e aprender tirar dele as coisas importantes, né, que nos fazem melhor. O desenho do Projeto Araribá surgiu assim dessa necessidade. Nossas crianças estavam acostumadas ao ar livre, à rua, eles estavam acostumados a ficar na rua. Então o que nós fizemos? Nós transformamos os espaços da escola. Eu falei, vamos criar espaço de aprendizagem. Então, inicialmente tem uma resistência, né? Mas esse é um projeto que vem da Escola da Ponte, que é uma escola portuguesa, não tem a ver com a realidade do Brasil. Mas e se a gente adaptar, e se a gente sentir, a gente experimentar pelo menos, para ver como que acontece isso? Eu acho que não. E eu acredito que essa experimentação desse projeto foi, assim, fundamental. Essa autonomia, ela é garantida na lei, artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases. As escolas têm autonomia pedagógica, administrativa e financeira, que está de acordo com a Constituição Federal. Se a escola tem autonomia para isso, eu não tenho que seguir um modelo. Nós dividimos a escola, então, em dois temas, tipo projeto de alfabetização, projeto de pesquisa. Então, tem 6 espaços em que só se trabalha alfabetização. É a escola sem muros, né? A que eu acredito de verdade, porque eu não entendo por que a gente tem que ficar naquele quartinho fechado, né? Não é um castigo, a escola tem que ser um prazer. Então, quando a gente sai, a gente não está só aprendendo os conteúdos estipulados pelo MEC ou pelo município, mas a gente está aprendendo como viver uma vida sociável, cumprimentando as pessoas, sendo, né, humanos. Eu acho que isso está faltando muito no mundo, ser humano mesmo. Deixa eu voltar. Faz uma fila. Tá bom, faz uma fila. Mas eu cheguei primeiro. Segunda. Quando
você começa a desafiar esses limites e buscar essa maturidade desse projeto, você acaba lidando muito com as suas coisas, né? Então essa é uma das partes mais difíceis mesmo, você se libertar, jogar fora coisas que você acreditava que foram muito importantes por muito tempo, mas que agora de repente já não tem tanta importância. Uma escola sem paredes, sem turmas, sem classes e sem aulas. Essa é a nossa meta. E quando eu falei assim um dia para os professores, e aí, professor, vai bater o sinal e a coisa vai acontecer. Como vocês se sentem? Eu percebi que o professor estava ansioso. Mas aí aconteceu uma coisa, bateu o sinal, as crianças entraram e foram para os seus espaços e deram um show de atuação, vamos nesse cenário. E a gente percebeu então que o muro era nosso. A criança tira isso de letra. A gente agir com a comunidade, com os poderes executivos, com prefeitos, com vereadores, com líderes de bairro. Falar para resolver, igual o transporte no bairro. A gente está fazendo agora um projeto, nós fomos lá para outra escola, que a gente vai em tudo que for possível para a gente conseguir. Porque aqui o ônibus é 2 em 2 horas. Conseguir em outros lugares é meia hora, aqui em Ubatuba. Então aqui a gente está muito atrasado. A gente vai ver se a gente consegue pôr mais ônibus. E aqui até a diretora está falando que aqui tem uma linha só de ônibus. Já no outro lugar tem 2. Por que só o professor tem que construir isso? Não. O pai, o líder comunitário, ele também pode transmitir esse conhecimento. Todas as festas juninas a gente juntava, fazia. Foi onde saiu a primeira casa aqui de pau a pique, que foi feita pelo pessoal da escola, pelas criançadas, que é uma tradição, para não deixar acabar aquela casa de pau a pique antigamente. Então era feito, e em cima dela foi feito trabalho, a gente vinha aqui ensinar a fazer artesanato de papel, de canudo, tem um outro senhor também, o senhor João também trabalhou aqui, ele ensinava as criançadas a fazer os trabalhos, fazer as pinturas. Então a gente sempre procurava ajudar. E toda vez que tem reunião de APM, eu não participava da APM. Daí foi um dia que o diretor falou, "Sr. chefe, você não participa na APM?" Eu falo, "Posso participar." E os pais acho que sentiram que colaboradores. Quando eles se sentiram colaboradores, aí eles participavam mais ativamente. Tudo que a gente está precisando na escola, sempre a gente lança primeiro para os pais. Aí os pais vêm, colaboram no que eles podem e a gente faz o que é a necessidade. Então os professores não podem dar aula em 2 períodos nas escolas. Então a gente está tentando buscar que consiga fazer esse sistema das criançadas entrar de manhãzinha, só sair à tardezinha. Aí como veio o Pacheco, ele projeta, fala, olha, o que vocês conseguiram fazer aqui, em Portugal nós conseguimos fazer em 10 anos, vocês conseguiram praticamente em 2, 3 anos. Mas como vocês conseguiram? Conseguimos porque a diretora deu apoio, correu atrás de buscar documentos. Porque sem documentação não adianta, a gente vai e quebra a cara. E quando se fez o projeto, vocês estão querendo fazer uma escola particular. Eu falei, não, a gente está buscando fazer uma escola, o que a população quer, o que é útil para os filhos, porque eles vêm e aprendem alguma coisa. Então eu preciso trazer esse desenho para cá para a gente começar a fazer. Eu gostaria que cada um de vocês começasse a procurar em casa, com um colega, qual o brinquedo que pode ser feito. Telefone sem fio. Ótimo, telefone sem fio. Que é onde começou toda a brincadeira. E foi nessa aí que saem várias experiências. E quem mais? Se você deixar as criançadas presas o dia todo na escola, as criançadas vão ficar esgotadas, eles não querem, então eles querem novidade. Então sempre vem a escola diferente para cá também fazer os encontros e daqui sai fora. É o sapo. Primeiro eu tava tomando café, aí ele falou que tinha um sapo aqui, eu fui ver. Sai! Cadê ele? Cadê ele? Envia só um aí. Cadê ele? Antes eu já tava aqui no parque. Aí daqui a pouco eu vi eles virando um banco, eu não sabia o que era, fui lá ver. Aí quando eu vi era um sapo e todo mundo ficava correndo com medo do sapo. Vira com tudo! É, que sabe que é esse? É perereca.
Aí eu achei que catei o sapo. Ele vai pegar na mão. Foi todo mundo ficava correndo com medo do sapo. Eu queria pegar aquele sapo, porque eu gosto muito de animais. Eu não tenho nojo desse. Tem que ter coragem pra pegar um sapo, hein? Eu tenho coragem. Mas aí ele gruda, ele não sai mais nunca. Se você ficar para sempre na mão, ele não sai mais nunca. Ele vai pular. Ele não vai ficar grudado. Você quer? Olha os olhos. Deixa eu segurar. Ai, que lindo. Minha irmã. Deixa eu ir mostrar pra minha irmã. Eu fui levando ele, todo mundo me agarrando, querendo catar o sapo, né? E eu com ele na mão, andando devagar pra ele não pular. E ele geladinho. Não sei porque todo mundo tem nojo de sapo. Tipo minha mãe. Eu defendo que haja recreio toda a hora, ou seja, que a educação seja um ato consciente, inteligente e que seja a todo momento. Esse tempo deveria ser sempre, porque a aprendizagem acontece em qualquer momento, não é? E raramente acontece durante a aula. Eu penso que muito mais aprendizagem acontece no recreio do que numa aula. Isto é uma suposição minha. Nós começamos realmente com um projeto no contraturno da escola pública, mas a nossa ideia nunca foi complementar a escola pública ou sanar as deficiências da escola pública. A nossa ideia foi oferecer às nossas crianças um outro modelo de educação, completamente diferente. Um modelo onde elas têm voz, onde elas são protagonistas da própria educação, onde elas têm direito a expressar as coisas que elas gostam, que elas não gostam, ou modificar as coisas que elas não gostam, e onde elas aprendem fazendo. Elas não aprendem tendo que aceitar como válida a verdade que alguém emite para elas. Que a educação tradicional é uma educação extremamente passiva. Só que teve coisa boa, para te falar a verdade. Na chegada da gente, a gente foi muito bem aceito. Eu não me lembro de ter tido qualquer problema de aceitação, pelo contrário. O pessoal queria muito da nossa atuação. Veja que em Natal, quando começou, tinha uma lista de 1.000 e tantos alunos e nós tínhamos 400 vagas na época, agora nós temos 600, né? Então nós tivemos que sortear. Aqui em Macaíba também nós tivemos que sortear e nós temos aqui autonomia de estar matriculando porque os meninos chegam aqui. Isso aqui é uma região da zona rural, você vê, os meninos andam 10 quilômetros, 15 quilômetros para virem se matricular. O que eu posso te dizer aqui do nosso projeto é que ele é transformador a partir do momento que cada aluno que está aqui consegue levar um pouquinho do que está aprendendo. Se ele aprende a compartilhar o material que ele recebe, se ele aprende a ouvir o outro atentamente, a olhar o outro com um outro olhar, a aprender a dividir, a formar grupos, né? A falar, a ter voz e vez, a partir do momento que esses alunos levam consigo para suas comunidades, para as suas casas, esse aprendizado, eu acredito que tem mudança. Porque os meninos trazem as questões, os problemas que eles vivem, não é, na realidade deles, trazem os problemas que eles vivem nas famílias, trazem os problemas da realidade. E a nossa função, a nossa tarefa enquanto professores, não é a de estar buscando levá-los a descobrir soluções conjuntas para esses problemas. E os professores, todos que a gente contrata, também são professores da realidade daqui, local, que vivem o contexto, conhecem o contexto, que sabem das expressões culturais, das festas, das coisas, né, dos eventos. E assim, não tem sentido você não trabalhar simultaneamente com professores e com os alunos. Macaíba é uma cidade dormitório do Rio Grande do Norte. O entorno é cheio de fábricas. Seus pais saem para frequentar esses empregos, tem pedreira, você tem assentamentos. Então, os alunos que estão aqui com a gente, eles também trazem esses ensinamentos para aqui, para dentro, né? Hoje eu conheço coisas a respeito da comunidade de Macaíba que eu jamais teria como conhecer se eu não estivesse aqui junto com eles. Então, o aprendizado é coletivo. Primeiro, tem direito à voz. Aqui nós temos assembleias que nós podemos discutir problemas, não são problemas, discutir as normas da escola, o que nós fazemos aqui. Primeiro, dá direito à voz ao aluno. Segundo, a interação com professores. O intervalo é
Nós temos intervalo com professores, os professores conversam com a gente como se fossem alunos também. E outra, nas salas, alunos de 9º, 6º, 7º, são idades diferentes. Todo mundo junto, isso é bom. Há uma socialização de idades, de ideias diferentes. O que vocês fizessem era o seguinte, eu queria que vocês fizessem um desenho resumido disso aqui. A minha formação como professora começou aqui mesmo, assim. Eu acho que a teoria é muito importante, lógico, né? Mas a teoria, você como vai para uma sala de aula, assim, tem contato com os alunos, é totalmente diferente. Então foram eles que me formaram, que me fizeram professora. Eu sou professora por conta deles. Por exemplo, veio um professor falar sobre política. Nós vimos um jornal, um assunto, nós trazemos para a aula. Aquilo ali já impulsiona outros alunos a conversarem, a debaterem. Eu acho isso bom, não acho que o professor perderia o poder. E sim, ele ajudaria na sua aula. Porque se ele der o poder de fala ao aluno, um aluno, quem sabe, outros irão se mobilizar e assim vai gerar essa roda contínua. Os alunos vão querer se interessar mais por aquela aula, porque ele vai ver que ali ele tem um poder de fala, ele vai poder estar passando o seu ponto de vista. Isso é bom. Quebra, né? Então, eu não sou mais a professora, eu sou a professora. Sabe? A coisa é uma coisa mais próxima, assim. É mais, sabe? É em conjunto, né? O que está lá mandando e obedecendo, não. É o que está construindo em conjunto. Está construindo junto. Quando você vai numa escola, qualquer escola do Brasil, e você conta o que a gente faz, você conta como... A primeira reação dos professores, dos diretores é essa. Ah, mas aqui não dá, porque às 3 da tarde tem um lanche. Ou então o recreio aqui é 1 da tarde, então não dá para ter treinamento de professor. Todo mundo está na zona de conforto, todo mundo está mais do que acomodado com o que tem, entendeu? E aí tem as crianças que não sabem ler, não sabem entender um texto, não sabem... Ninguém para pensar nisso, né? E ninguém pergunta para as crianças porque elas odeiam a escola. Se eu pudesse dizer para você que você não precisa ir para a escola, o que você faria? 99% da molecada fala, não vou mesmo. Que às vezes o professor está cansado, estagnado aquela situação e aí ele acha que não pode mudar. Eu acho que muitos professores também precisam passar por esse processo de quebra, de transformação, para poder eles verem que é possível fazer diferente, que eles podem, se eles quiserem. Tem muita coisa que a gente faz aqui que não depende de financiamento, né? Não depende de espaço, né? Que é a questão do vínculo que você estabelece com o aluno, da relação de afetividade com o aluno, do cuidado que você tem, com o seu compromisso, né? com a educação, do seu compromisso com a aula, do seu compromisso com o aluno. Quando você afeta o aluno, você tem meio caminho andado. Então, não dá só para a gente ficar na fala. Eu acho que é possível mudar a legislação, as estaduais, as municipais. É preciso que quem faz a gestão das escolas pense que a possibilidade de ampliar horários, diminuir a quantidade de disciplinas num dia e aumentar o tempo é ganho. Eu acho que a transformação social só se dá nos cantos que a gente vive. Você não transforma a sociedade, não é a 2 metros de altura, como dizia o Bispo do Rosário. Você transforma aqui agora. Nós estamos juntos, transformando alguma coisa nesse momento aqui agora, mesmo. Então, a gente transforma nos grupos que a gente integra. E educação é integrar grupos, principalmente. Ninguém aprende sozinho. Essa Eu sou uma das fundadoras, diretora, professora e faxineira da escola. Nossa escola ela é uma escola livre, é uma escola não diretiva. Aqui a gente não direciona a expressão do ser. Aqui a gente acredita que cada um tem dentro de si a sua evolução e a sua forma de evolucionar, que cada um tem sua forma. O que a gente faz é criar um espaço protegido onde a criança possa expressar quem ela é.
¿Quién llegó ontem, né? Soraya. ¿A dónde está? Anda, pergunta. Há 32 anos que eu estou aqui, então eu sei que o fogo queima, eu sei que na água pode se afogar, eu sei o que pode e o que não pode fazer. Então na escola livre não é algo que eu quero, eu faço o que eu quero. Não, tem muitas regras aqui e tem disciplina e tem ordem. Cada coisa que eu pego, eu guardo. Aqui não xingamos, aqui não batemos, aqui não desrespeitamos alguém. Eu tenho cor de rosa e você não. Não, aqui assim não fazemos. São limites, na verdade, que não limitam. Por exemplo, não corremos dentro da sala, mas corremos fora. Você sempre pode fazer o que você quer, mas com respeito e no lugar correto, da forma correta, em comunhão. Não pulamos da janela, mas pulamos da casinha, do parquinho ou da cama elástica. Não comemos dentro da sala, mas comemos na cozinha. Cada coisa tem o seu lugar. Não gritamos na cozinha, mas pode gritar o que quiser lá fora. Então, você... No mesmo tempo que a criança ganha sua força de expressão, ela também aprende a como conviver em harmonia e em respeito com todo mundo. Aqui você vê crianças de 1 ano até 13 anos, todos juntos, em perfeita harmonia, com respeito um pelo outro. Não maior isso, porque, tipo, pega o papel, Liberdade não existe sem o autogoverno. É muito fácil falar, a criança tem liberdade, mas existem regras impostas ou até punições, né, na época impostas. Então você pode escolher o que você faz o dia inteiro, mas se você quebra o vidro, eu vou dizer que isso que acontece, que essa é a punição. Com o tempo foram surgindo outras escolas e acho que as escolas que se chamam democrática hoje, cada uma é de um jeito muito peculiar e muito seu. Summerhill funciona de um jeito e funciona como internato, outra escola funciona de outro jeito, tem escolas que os pais participam das assembleias. Mais do que escola democrática, mais do que escola livre, é uma comunidade que tem um número grande de crianças e alguns adultos juntos. Então eles se resolvem lá e tem a maturidade, ou se pede uma maturidade, ou convida-se para que eles aprendam uma maturidade de se resolver. Um julgamento ou um olhar de um adulto, ele pode apagar a expressão de 40 crianças em um segundo, ou mais. Só um olhar que tem julgamento por trás, ou que tem um qualificativo, ou que tem uma expectativa por trás, ele apaga a expressão de uma criança. Porque a energia das crianças, a expressão delas, ela é muito forte. Você vê uma criança de 2 anos, a expressão dela é muito forte e não está nem aí para nada, ela está expressando. Mas quando elas começam a crescer, a energia da expressão das crianças, ela está tão embaixo e tão julgada pelos adultos que ela já não tem força. O lobo não consegue matar eu nem o urso mal. Quando eu ganho, ele é muito gigante, as pernas dele são longas. E eu posso pegar uma pistola de fogo e psquá. Só que não é que lá na Catarina, ele é bem gigante. Ele é muito alto. E tem um buraco bem gigante. As nossas crianças, elas sabem pensar. Elas sabem pensar por si. Elas não precisam a forma que alguém ensinou. Elas têm cada uma a sua forma. Então, para fazer uma conta, imagina uma soma ou uma divisão, cada um tem sua forma de fazer. Essa forma própria de cada um. Entender a criança como outro ser humano, que já é. E aí se relacionar com outra pessoa como se você se relacionaria com outra pessoa. Com a diferença de que algumas coisas ela tem autonomia para fazer, outras não. Se ela fizer errado, qual a pior coisa que pode acontecer? Ela vai cair de bunda e vai chorar. Ué, deixa ela tentar, né? Ou ela vai colocar um pouco de areia na boca. Né? Deixa ela tentar. Tem algumas coisas que, não, ela vai cair 3 andares, então não deixa ela tentar, né? Então ter essa noção e arriscar na medida, dentro da segurança, fora da zona de conforto, para a criança lidar com as coisas sozinha. Então essa foi a criação da Cecília hoje, e para mim, quando eu olhei para essa peça, eu vi completamente, para mim foi uma confirmação de que olha a expressão única de cada um, sabe?
Ninguém pode fazer isso igual. Ninguém ensinou ela. Ela criou. Essa é essa expressão da Cecília. Isso aqui é a Cecília. É uma expressão única. A forma é única. É da Cecília. Isso está dentro de cada um de nós. Cada um tem sua forma. Então não existe uma forma de fazer uma suma ou uma forma de estudar uma coisa. Não existe. Cada um tem sua forma. E como você encontra essa forma? Você não encontra, porque está dentro de cada um. Eu só devia ter arrumado mais Aí eu mandei ele soltar, falei, solta. Aí eu bati nele, aí ele cuspiu em mim. Aí eu falei, ah é? Aí eu corri atrás dele pra cuspir nele. Aí ele pegou e deixou com o João. Aí eu falei assim, depois você vai ver o cuspir com você. Aí depois ele já apareceu ali com uma vara pra me bater. Você cuspiu e o problema resolveu? Foi resolvido? Não. Pedir desculpa, como você bem colocou, ela tem que estar, primeiro a criança tem que entender o que é que ela fez, qual é a consequência, para depois poder tentar resgatar aquilo, né? E que a desculpa em si só às vezes não é o bastante. Eu vou precisar ou consertar ou rever alguma coisa, e que procedimento eu uso. Então, se eu só peço desculpa e isso é o bastante, pronto, eu já esqueci de tudo que eu podia ter aprendido com essa situação. Já ignorei. Então tem que tomar cuidado, porque a desculpa muitas vezes ela faz a gente pular a parte importante, que é de rever, resgatar, né, reconstruir, entender a consequência. Ele falou, ele e o Ricardo falou, ele tá aqui, fala com ele agora. Você falou assim, então gosta. Eu falei. Aí eu falei assim, eu falei o que? Você queria cuspir no Ricardo? Eu falei pra você cuspir. Não, mentira. Aí você ele falou não assim. falou, tá deixa esses muito. Eu tava ali. Espera só um pouquinho, só um minutinho. Aí, você quer participar? Então vem aqui e a gente vai combinar uma vez de falar. E a gente vai falar com o outro, não do outro, tá bom? A questão tempo é um problema, porque as escolas, as professoras têm lá tudo que elas têm que oferecer, têm que ensinar, é um monte de coisa, é uma correria. Então, quando dá um problema e as crianças, professora, ele fez tal coisa, ele me bateu, ele me xingou, a professora vira e fala, isso não se faz, isso é feio, vai lá, pede desculpa, fulano, resolve isso, né? Não faça assim, não faça assado. É rapidinho para ela fazer essa intervenção, à distância, mas a chance disso acontecer muitas vezes depois é enorme. Diferente dela chegar e se colocar no papel de mediador mesmo, que o adulto tem que ser para resolver essas situações. Então a professora vai lá, escuta uma criança que trouxe a queixa, enquanto isso a outra criança que está sendo acusada, né, também vai fazer um exercício de escuta, porque vai ouvir como foi que o outro encarou a atitude dele. Depois que um falou, o outro fala, e depois que os dois falaram o que aconteceu e aumentou já um pouquinho a consciência, porque às vezes um viu a situação de um jeito totalmente diferente do outro, né? A professora pode lançar a proposta. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Mas quando a gente não gosta de alguma coisa, o que a gente tem que fazer, Ricardo? Sei lá, falar. Eu não gosto dessa brincadeira. Isso! Tá vendo? Se você dissesse pra ele num momento assim, olha... Guilherme, eu não gostei de você ter segurado no meu pescoço. O que você ia fazer, Guilherme, se ele tivesse te falado, ao invés de te machucar? Eu ia falar, então para de atrapalhar. Aí ele pediu pra você parar de atrapalhar o que estava acontecendo. E você? Eu tô atrás para não atrapalhar. Eu vou sair de perto. Você pensaria nisso? Estão vendo onde está o problema? Ele sai bater papo. Tudo começou pela falta de respeito. O respeito. Quando você chama ele de gordo, ele fica ofendido, você desrespeitou ele. Aí ele não soube conversar com você, grudou pelo seu pescoço. Mas todo mundo chama ele de gordão? É, mas é por isso que você vai chamar também? Então, Ricardo, agora é hora de você conversar com todo mundo que chama de gordão e explicar o que você gosta. Não, chamar de gordão você vai chamar. Você tá atrapalhando o seu gordo. O que você acha, fulano, né, que seu colega precisa fazer para você se sentir melhor?
né? O que você, né, que foi tido aí como o agressor ou quem, você acha que pode ter sido feito diferente para que isso não acontecesse? E ouvir as crianças falarem, né? As crianças precisam manifestar, depois dessa observação da situação, compreensão do que aconteceu, qual é a ideia, a sugestão que eles têm para aquilo, sem ela baixar ali um decreto do que como é que aquilo deve ser. Sempre vai ter alguém para conversar. Mas uma hora não vai dar, né? Aí alguém vai ter que partir para agressão. Você acha que alguém sempre vai ter que partir para agressão? Não sei isso, o cara não obedece. E a gente tá pedindo por favor, ele não obedece nunca. E você já tentou pedir ajuda? Não. Se você então aí, nesse momento que você pediu, não aconteceu, você sair fora, não é melhor do que provocar uma situação? Se você não tem ajuda para conversar, você vai ter ajuda para alguém, para não se bater ou para te proteger? Vai ser mais difícil, não é? Estão tranquilos? Com certeza isso vai levar muito mais tempo do que ela emitir de longe um fica quieto, pede desculpa, né? Mas é mais eficiente em termos de educação, porque essas crianças numa próxima situação vão tentar resolver sozinhas, vão usar esse modelo que foi oferecido pela professora ou professor, né, para resolver conflito. Então, será que o outro entendeu o que eu quis dizer? Né? Ele se sentiu ofendido por quê? Né? Então, mas não era a intenção. Então, vamos rever que de outra maneira eu posso falar aquilo. É só assim que vai dar para construir, quando as pessoas pararem para conversar e se ouvir, né? Só se aprende quando, perante algo, e esse algo pode ser uma necessidade, um problema, um desejo, um sonho, o que for, alguém se interroga, alguém se aproxima e os dois, com relação à fonte de conhecimento, que pode ser uma pessoa, pode ser uma lan house, pode ser um livro, uma biblioteca, a internet, no ciberespaço, fazem um combinado, ou seja, um projeto. E quando isso acontece, a aprendizagem deixa de estar centrada no tradicional aprendente, que é o aluno, e deixa de estar centrada no tradicional ensinante, que é o professor, o currículo, para estar centrada na relação. Está tudo centrado na relação. E é da qualidade da relação e dos instrumentos que a medeiam que a informação é transformada em conhecimento. Existe produção de conhecimento. É na relação. Eu vou entendê-lo e vou procurar o consenso. Portanto, aqui não há espaço de democracia representativa. Há o espaço de direto. Eu e tu e eu. E no meio, na relação, está a resposta. Para fazer um projeto de escola, eu tenho certeza que precisa de tempo, paciência e coragem, né? Assim, porque é duro, é muito duro. No começo eu assim pergunto, mas todo mundo gosta do projeto? Óbvio que não. Tem muitos pais que são muito contra. Então a gente tem que fazer também um trabalho com a comunidade. Tem crianças que saem da escola por causa do projeto? Tem. Mas tem crianças que também entram na escola por causa do projeto. Se vocês estão levando seus filhos para uma escola que não faz bem para vocês, que não faz bem para os seus filhos, então mudem. Não esperem alguém mudar, porque ninguém vai mudar pela gente. Somos nós que temos que mudar. E essas crianças que estão aqui inocentes, com aquele olhão brilhante, elas confiam 100% na gente. Elas confiam que a gente cria um espaço verdadeiro para elas. Então, se a gente está levando elas para uma escola ou está dando uma educação que nem a gente acredita, que a gente sabe que não é legal e não mudamos, estamos à espera de alguém mudar por nós, então nunca vai mudar. Eu acredito tanto nesse modelo e é o que realmente eu quero pro Miguel, sabe? Hoje assim, se eu... Amarela lá, no lado. Pera um pouquinho. Não, vamos lá no rio.
se eu batalho tanto para chegar nesse ponto, é porque eu acho assim que a instituição da escola ela tem uma troca muito rica. E o meu sonho é encontrar um lugar onde o meu filho possa estar feliz, possa aprender com prazer. E se eu tô agora com 9 meses, prestes a ganhar neném, nessa escola ainda trabalhando, é porque realmente eu acredito que o rumo é esse. Uma pergunta que muitos fazem assim é o seguinte: bom, eles estudam aqui desta forma, aí depois eles vão embora, e como é que vai ser na outra escola? E nós não temos nenhuma preocupação com isso. Nós temos preocupação se a gente está avançando na vivência dos princípios do projeto ou não. Se a gente está avançando na autonomia, na responsabilidade, na solidariedade. Agora, aqueles alunos que nós estamos vendo que está avançando na questão da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade, ele vai se sair bem em qualquer local. Progressista, conservador, quer dizer, isso nunca foi problema para nós. Eu acho que de um lado é preciso de uma militância e de outro lado é preciso da sociedade entender que educação é uma coisa que precisa ser discutida, né? Educação é alguma coisa que precisa ser pensada, educação é alguma coisa que precisa ser refletida, e que nós precisamos sair um pouco do reducionismo de pensar apenas um foco da educação do vestibular ou um foco da educação para mercado de trabalho, que educar é alguma coisa muito maior do que isso, que vai além disso. Educação é escolha. Eu tenho que escolher estar, eu tenho que escolher, eu tenho que optar por caminhos. E os caminhos, eles se fazem no coletivo. Não existe o fazer isolado, né? Então a gente precisa pensar no coletivo. Eu acho que tem muita coisa para mudar, né? Então eu estou aonde eu sonhei estar, numa educação que é possível. E transformando aqui e agora. É no menino que está do lado, é no menino que está no corredor, é no menino que está aqui com a gente no turno. Ele, junto com outro, mais outro, mais outro, eles vão fazer a diferença. Pais sabem criticar professores, professores sabem criticar poder público, alunos sabem criticar as escolas, mas ninguém se ajuda. Então primeiro tem que haver uma sociedade entre todas essas partes. Porque sem isso não haveria lutas individuais, somente professores lutam por questão salarial. Alunos querem melhor educação. O poder público, alguns querem se melhorar, outros não conseguem, por falta de apoio. Então, primeiro tem que haver a compreensão das partes. Eles têm que se ajudar. Acho que isso seria o ponto de partida. Para mim, educação sempre vai significar alguma coisa que só acontece no plural. Porque para acontecer são necessárias no mínimo 2 pessoas, o eu e o outro, por isso que é plural. Para os professores, ousadia, né? Quem não ousa, quem não busca, quem não oportuniza, não sai do lugar. Então que eles deem voz e vez aos alunos, deem a possibilidade de aprender junto, porque o professor ele aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. Não é para, é com. Professor com aluno, não é o aluno para o professor para o aluno. Isso precisa ser propagado. Aprender para a vida, aprender para construir, aprender para equilibrar, aprender para ousar.